A paz do Senhor, povo abençoado, povo de Deus, tudo bem com vocês? Nós queremos trazer a mensagem de hoje, falando a respeito da nuvem de testemunhas, do versículo 1 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. E eu tenho visto alguns vídeos de pessoas dizendo quem são essas testemunhas. Alguém fez um vídeo, alguns anos atrás, falando que a nuvem de testemunha são os heróis da fé, que fala no capítulo 11. Só porque o capítulo 12 inicia com a palavra portanto. Portanto, vou até ler aqui com vocês, o versículo 1 do capítulo 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, eles falam que essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé. Ali, Abel, Enoque, Abraão, Moisés, Jacó, Davi, Sansão, Jefté, e assim vai, né? A lista. E aquelas pessoas, os mártires, aquelas pessoas que morreram pelo amor à palavra, né? E alguém fazendo esse vídeo, que fez um vídeo, diz assim, olha, vocês achavam, né, os pais da igreja, os antigos diziam assim, né, que a nuvem de testemunha eram os ímpios que estavam nos olhando, que eram os anjos, ou que eram os demônios, né? Você sempre ouviu falar isso, né? Eles diziam assim. E pois é, mas não é isso. Vou mostrar para vocês que não é isso, até porque aqui, ó, portanto. Então a palavra portanto quer dizer que dá continuidade. Está falando do capítulo 11 e dando continuidade no capítulo 12. Ou seja, a palavra portanto é uma continuação do texto lido anteriormente. E alguém que ouviu essa mensagem diz assim, sabe o que é mesmo? Olha que interessante, eu sempre achava que a nuvem de testemunha era realmente as pessoas ímpias, os que não são crentes, que estão nos observando, os anjos, os demônios, né? O Espírito Santo nos observando. Eu achava que era isso. Que interessante, é por isso que é bom a gente ler a Bíblia com entendimento, a gente buscar analisar, prestar atenção na leitura, que é para a gente poder ter entendimento, ter conhecimento. E outra pessoa que ouviu a mensagem, ou que assistiu o vídeo, achou interessante e começou a fazer também um vídeo. Olha, você achava que a nuvem de testemunha do capítulo 12, você achava que era isso e aquilo? Não, são os heróis da fé. E outras e mais outras pessoas também, são inúmeros deles. Se você procurar no YouTube, são muitos, né, que com a mesma mensagem dizendo, olha, a nuvem de testemunha não são os que vocês pensavam, que nossos pais diziam sobre a nuvem de testemunha. São os heróis da fé. É só ver a palavra portanto. Aí você volta lá, capítulo 11 está falando. Eles são a nuvem de testemunha. Aí deixa eu te falar. Você que achava que a nuvem de testemunhas são os anjos ou os demônios, anjos caídos, ou pessoas ímpias que estão nos observando, se você achava isto, não ache mais. Tenha certeza. Tenha certeza. A nuvem de testemunha que fala no versículo 1 do capítulo 12 da carta aos Hebreus, realmente são anjos, são os espíritos maus, são as pessoas que estão nos observando, sim. E eu vou mostrar para você isto. Vem comigo, vamos... talvez o vídeo vá ficar um pouco longo, mas tenha um pouquinho de paciência, eu preciso te mostrar a realidade. As pessoas não têm conhecimento, por isso que Jesus disse assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem pessoas que conhecem a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas não conhecem a Escritura, não conhecem a essência da palavra, não conhecem o poder de Deus. De que adianta memorizar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas não entender o real significado dela? Eu confesso a vocês que eu sou ruim de memorização. Quando eu leio a palavra, quando alguém lê a Bíblia, eu sei se está certo ou está errado. Eu quero falar a palavra equivocadamente, eu quero falar ela com a certeza. E quantas pessoas falam por não ter conhecimento? E muitas pessoas não leem a Bíblia, ao assistir um vídeo desses, olha, sabe que é mesmo? Ai, que esclarecimento. Eu vejo nos comentários dos vídeos que eu assisto a respeito da nuvem de testemunha, falando que são os heróis da fé do capítulo 11, e eu vejo muita gente dizendo, olha, que interessante, realmente, olha, eu não tinha observado isso. Olha, gente, agora eu sei. A nuvem de testemunhas são os heróis da fé. Não são. Não são. Vamos ver o que diz aqui o capítulo 11. Vamos ler aqui. Olha.
O capítulo 11 começa falando de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Só porque fala a palavra testemunho, olha, não vamos misturar as coisas. A palavra testemunho é uma coisa e testemunhar é parecido, mas é outra coisa. Tem outro sentido. Testemunho, por exemplo, é o exemplo que uma pessoa tem. Digamos, a pessoa tem um bom testemunho ou um mau testemunho. A pessoa tem um bom ou um mau caráter. Então isso é um testemunho. Certo? A pessoa tem um testemunho de uma boa ou de uma má índole. A pessoa tem um testemunho, dá-se um testemunho de uma boa ou de uma má reputação. Isso é o testemunho que a pessoa dá da sua vida, dela boa ou má. A pessoa dá testemunho da vida cristã, se é um bom cristão ou se é um mau cristão. Agora, testemunha ou testemunhar, como Jesus fala lá no livro do Atos dos Apóstolos, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão testemunhar do meu evangelho. Testemunha é alguém que, por exemplo, alguém é levado a julgamento, vai ao banco dos réus. Tem a testemunha de acusação e a testemunha de defesa. Quer dizer, aquelas pessoas vão testemunhar ou a favor ou contra aquele réu. Estão entendendo? E aqui a palavra está dizendo, olha, foi por ela que os antigos alcançaram, está no passado, alcançaram testemunho, bom testemunho. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou, continua no passado, né? Já aconteceu, alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. Olha só, quem testemunhou aqui? Foi o Abel ou foi Deus? Abel deu testemunho algo para alguém? Foi testemunho de alguém? Não, pelo contrário. Deus testemunhou e ainda testemunha que Abel ofereceu a mais excelente oferta. Versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele alcançou testemunho de quem? De Deus. Noé alcançou, Enoque, melhor dizendo, alcançou testemunho de Deus, de que ele agradara a Deus. Vocês estão entendendo? Então, eles simplesmente deixaram bom testemunho. Essa é a primeira razão de que não são os heróis da fé, porque está dizendo que eles alcançaram testemunho com a sua fé na promessa que tinha para eles, que eles não alcançaram ainda essa promessa. Aqui vai falar no final do capítulo 11, vai dizer assim, ó: e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, recebido de quem? De Deus, contudo não alcançaram a promessa, ou seja, ainda não entraram nos céus. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então a promessa ainda está em arquivo. Só que eles deixaram o quê? Bom testemunho de quê? De fé. Segunda razão. Quem está morto não pode testemunhar nada. Só testemunha algo quem está vivo. É óbvio. Os heróis da fé citou os nomes de muitos deles, né? Falou de Abel, falou de Enoque, falou de Abraão, falou de Jacó, falou de José, falou de Moisés, falou de Sansão, falou de Jefté, até da prostituta Raabe, de Davi, ainda disse assim, e muitos deles, né? Pessoas que não deu nem para citar, mas só que mesmo assim, essas pessoas não são uma nuvem, como diz no versículo 1. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Mesmo que são muitos os aqui dos heróis da fé, mesmo assim não é essa nuvem que o autor da carta está dizendo. Como eu já falei, quem está morto não pode testemunhar nada. Só testemunha quem está vivo, quem já morreu não pode testemunhar nada. Mas você pode até dizer, não, mas são as almas deles que estão testemunhando. Ei, Deus não delegou a nenhum deles está nos observando os vivos, os crentes. Não, eles estão no paraíso,
no simbolicamente chamado seio de Abraão, estão no céu, em um céu, esperando o arrebatamento da igreja, para eles poderem alcançar a promessa. Lá, eles não estão observando os seres humanos, não. Eles não estão com cuidado olhando, deixa eu ver se aquele está sendo bem crente, aquela não, aquele sim, aquele não, deixa eu ver, eu vou testemunhar contra ou a favor. Aonde? Se eles não estão na presença de Deus. Ninguém está na presença de Deus ainda. Então, como são eles as testemunhas? Dá para você raciocinar um pouquinho sobre isso? Que eles não são a testemunha. E outra coisa, fala que é uma tão grande nuvem de testemunha. Então são muitos, é uma nuvem de testemunha que o autor fala. Se os heróis da fé já morreram, é impossível que eles testemunhem de alguém. Que eles sejam testemunhas de alguém. Vocês estão entendendo? Então, então por que está dizendo a palavra portanto? Se falou portanto, então é continuidade do capítulo 11. Sim ou não? Sim, claro. Se está dizendo portanto, é porque vai continuar algo do capítulo 11. Então, não são dos heróis da fé? Não. Então, por que a palavra portanto? Portanto, seguiu o exemplo de fé deles. Esse, portanto, está dizendo, continue olhando, o versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí ele vai dando-nos um alerta, dizendo que o Senhor ele até nos repreende, até nos açoita, porque ele nos recebe como filhos. Então, o que o autor está falando no capítulo 12 é nos dando assim uma advertência para que nós vigiemos e tenhamos cuidado, para que nós imitemos os heróis da fé do capítulo 11, porque estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Certo? E essas testemunhas são vivas. São pessoas que nos observam, sim. São os espíritos malignos que nos observam, sim. E por falar nisso, eu quero até te perguntar, meu irmão, minha irmã, como é que você está sendo conhecido no inferno? Como é que a tua vida é conhecida no inferno? Como um bom cristão, uma boa cristã, ou como um mau cristão ou má cristã? Qual é a tua conduta? Como que você é falada no inferno ao teu respeito? Nas reuniões infernais, como é que é falado a teu respeito? É de uma mulher de oração? É de uma mulher que faz a obra do Senhor? É de uma mulher que está empenhada na evangelização? É de um homem que está empenhado na evangelização? No anunciamento das boas novas? No ide de Jesus colocado em prática? É no bom exemplo de cristão como sal da terra e luz do mundo? É assim que você é conhecido? Ou como mentiroso, simplesmente religioso, caloteiro, enganador, trapaceiro, mulherengo? Ou você que vive na lascívia, irmã? Você que vive na fornicação, como que você é conhecida? Por quê? Você está, ou seja, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E só para reafirmar, portanto, siga o exemplo dos heróis da fé, porque eles lutaram. Olha aqui vai dizer que da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Por exemplo, aquele povo, aqueles crentes que foram jogados, homens e mulheres, cristãos e cristãs, jogados nas arenas para os leões devorarem vivos, eles tinham o direito de dizer, eu não quero esse Jesus, eu quero viver. Mas eles preferiram a morte, preferiram ser dilacerados pelos leões ferozes e famintos, mas eles mantiveram a fé de que a promessa seria cumprida na vida deles, que ainda não cumpriu, se cumprirá no arrebatamento da igreja juntamente conosco. Eles não uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O que era isso? Fé. Fé excepcional. Fé sobrenatural. E esta fé
fez com que ficasse registrado no capítulo 11 da carta aos Hebreus. E o mesmo autor diz, olha, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, sigamos o exemplo dos heróis da fé. Portanto, imitemo-nos. Portanto, sigamos as suas pisadas. Mas eles não são as testemunhas. Primeiro, é uma grande nuvem, são muitos, milhões de seres, tanto vivos, pessoas, quanto os anjos, demônios, que estão nos rodeando e nos observando. Portanto, caminhemos na luz. Sigamos as pisadas de Jesus. Mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, compartilhe, deixe o teu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque cada vez que você der um like, o YouTube vai entender que você assistiu, que você viu a mensagem, que você assistiu, e vai indicar a outras pessoas. Eu não estou aqui para me mostrar se eu sou melhor. Eu estou apenas porque eu quero compartilhar com você um esclarecimento da palavra de Deus, para que você não fique na dúvida mais. Há muitas pessoas trazendo coisas nocivas, tirando da palavra e colocando como nocivas na mente das pessoas, por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra. E aqui eu deixo o meu recado, um lembrete para você. Quando for ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ore ao Espírito Santo e diga, Espírito Santo, me faça entender a tua palavra como ela é, na íntegra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.